minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje, como sempre, nós temos uma presença muito especial. Hoje eu vou conversar com a Júlia Bispo, uma menina de 15 anos de idade que gosta de fazer leitura e faz leitura de clássicos da literatura universal. Tem uma conversa super interessante, tem um perfil no Instagram em que ela associa a literatura, aos assuntos que ela gosta, comportamentos, enfim, assuntos os mais diversos, também com elementos da Bíblia, porque ela é evangélica, assim como toda a família, e nesse perfil do Instagram, ela frequentemente dá mensagens super interessantes que valem muito a pena a gente acompanhar. Então, convidei a Júlia aqui para que ela estivesse aqui hoje conversando conosco, para que todos vocês tenham a possibilidade de conhecer um pouco desse trabalho que ela faz, conhecê-la, porque ela é uma graça, eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Então nos acompanhe, que vai ser uma conversa muito interessante. Júlia Bispo, seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer imenso por você estar aqui, ter aceitado o convite para a gente poder conversar um pouco sobre muito do que você tem feito nesses seus bem-vividos 15 anos de idade. Como é que é ter 15 anos? Ai, gente, é maravilhoso, especialmente com... Especialmente... Esqueci. Também por isso. Também por isso, mas assim, eu gosto da fase que eu vivo. Eu tive uma fase assim de... Você foi aquela criança bem alegre, assim, serelepe? Eu tive essa fase também. Eu fui. Você era bem quietinha? Por um tempo. Você era bem quietinha, não? Até os créditos 7 anos, eu era bem agitada, assim, eu falava bastante, ou até os 10 mais ou menos, mas depois eu acho que eu fiquei mais quietinha, assim, eu fui mais... Dependeu da fase. Dependeu da fase. E de um hoje... tempo pra cá, mas eu sou mais quietinha. Hoje você tá mais quietinha. Sim, eu sou mais você introvertida. Você senta na sala de aula, você senta na frente ou senta no fundo? Eu gosto de sentar na frente, mas fizeram um mapa de sala, eu fiquei no fundo. Ah, você gosta de sentar... Quem que fez esse mapa de sala infame e te colocou no fundo? A coordenadora. O quê? Você não se insurgiu contra isso? Eu tentei, mas aí elas falaram que não tinha ninguém pra colocar no meu lugar, porque tem 2 pessoas do meu lado que... de um lado daqui e de cá, que conversam bastante. Ah, tá. Então você seria a interrupção desse processo de conversa no fundão. Sim. Quer dizer, você seria a viabilizadora do silêncio no fundão. Eu acho que foi tipo isso. No começo eu fiquei tipo assim, eu não concordo. Mas depois eu gostei porque eu confesso que eu tenho uma dificuldade maior de socialização com as outras pessoas. Às vezes eu acabo travando na hora de falar, então foi bom, porque eu acho que, de certo modo, ajuda. Não, eu não converso mais, mas, tipo assim, me ajudou a, tipo assim, ter situações de ter que falar alguma coisa, Não, etc. e também mudou o grupo com que você se relacionava, com o qual você se relacionava. Porque, olha, geralmente quem senta na frente, tem lá sempre aquele grupinho mais o pessoal da frente. E o pessoal do fundão, geralmente é o pessoal que fala mais, mas é um pessoal legal, não é? Eles não são pessoal legais, legal, né? eu gosto. Eles não têm muitas preocupações, assim, né? Sim, é um pessoal legal, eu gosto. Eu não socializo, mas eu gosto, eu acho da hora como eles são animados, porque eu gosto dessa animação, sabe? Eu sou quieta, mas eu gosto de ter pessoas animadas em volta conversando enquanto eu fico quieta. Então foi bom pra você. Foi bom, no começo eu não concordei, mas eu gostei bastante. Olha que depois. beleza. E você está em que ano na escola? 1º ano do ensino médio. Primeirão. E você já tem a expectativa do que você pretende estudar no ensino superior? Sim, eu pretendo seguir algo relacionado a idiomas, algo relacionado a psicologia, comportamentos, algo mais levado a essas coisas. Inclusive, por isso que eu resolvi fazer humanas, né? Como veio o novo ensino médio, eu resolvi seguir para humanas porque eu acredito que leva isso que eu quero cursar no futuro, sabe? Algo mais realmente relacionado a pessoas. A pessoas, a idiomas, como você falou. Mas você já vem estudando, né? Porque você estudou japonês, né? Pelo que você me falou antes de nós iniciarmos. E você começou sozinha. Sim. E começou sozinha a estudar japonês e foi. Então hoje, pelo que você me disse, você lê e escreve um pouco, razoavelmente. Sim. Eu consigo, por exemplo... Acaba que tendo bastante coisas. Hoje em dia, antigamente não tinha tanto. Coisas assim que vieram do Japão. Então, às vezes, a gente tá numa farmácia, eu vejo uma embalagem com escrita japonesa. Eu fico feliz porque eu consigo identificar, eu consigo ler aquilo que tá escrito. Legal. Então,
E sozinha? Sozinha. Foi algo que eu aprendi. Você começou na internet Sim. e aí começou a se relacionar comunicando-se com pessoas que eram do Japão? Como, como eu era muito jovem na época, né? Eu era bem criança quando eu comecei o japonês. Eu tinha por volta dos 7 anos de idade, quando eu me interessei pela primeira vez pela cultura japonesa. Eu preferia não, por exemplo, porque tem muitos aplicativos que você consegue ter contato com pessoas Uhum, é de vários verdade. lugares do mundo. Só que, como eu era criança, eu identificava que, tipo assim, é perigoso. Então eu preferia não buscar. Sabe, tipo assim, no máximo que eu tive contato, assim, com pessoas japonesas foi com uma lojinha de bolos, que vendia uns bolinhos. Ali E, no seu bairro mesmo. sim, ali no meu bairro. E eram japoneses que tinham vindo há muito tempo pro Brasil, eu acredito. Não lembro agora se eram descendentes, porque faz Uhum. tempo. A gente se mudou e eu não lembro direito, mas... E era ali que eu tinha o meu contato, assim, sabe? Foi quando eu tava no comecinho estudando, então a gente conversava, tipo assim, um bom dia, boa tarde, sabe? A gente tinha Coisas básicas. essas coisas E mais com isso você básicas. foi evoluindo. Sim, só que era muito raramente que eu ia lá, então eu estudava mais por mim mesma. Era só quando a gente ia comprar um bolo, às vezes queria fazer um cafezinho da tarde, a gente ia lá, eu queria ir junto, exatamente pra ter esse contato. Então era naqueles 5 minutinhos do momento de compra e voltar pra casa que eu tinha esse contato. Então não era uma coisa muito um contato Não realmente, era algo sabe? consistente. Isso não era algo consistente. E então o meu estudo assim era principalmente eu mesma. Então eu ia lá, eu pesquisava, YouTube. A gente tem Hoje em dia a gente tem várias formas que a gente pode acessar determinado conteúdo, que a gente pode adquirir algum conhecimento. Não é uma coisa difícil hoje em dia. Desde que você queira e saiba. É porque no seu Sim, caso você tinha critério, né? O que me espanta também é que uma criança de 7 anos tenha consciência de que não vai estabelecer uma comunicação com estranhos, porque isso pode ser perigoso. Porque os seus pais te diziam isso, então você seguia a orientação dos seus pais. sim. Os meus pais tiveram uma importância muito grande nos meus estudos, eles que me guiavam. Minha mãe sempre falava, tipo assim, ela sempre me guiava. Uhum. Então, por exemplo, quando eu estudava japonês, ela de certo modo, ela falava, tipo assim, ela impulsionava isso. Ela falava, muito bom você estar estudando. Quando eu comecei a estudar outras coisas, foi ela que me direcionou. Então, meus pais tiveram uma importância muito grande nesse processo, assim. Eles E que aí, plantaram. paralelamente ao japonês, você também estudava inglês. O inglês Ou veio depois veio que você depois. encerrou a fase do estudo do japonês? O inglês veio e é aí que eu parei o japonês para poder me concentrar no inglês. Porque meus pais sempre quiseram que eu estudasse inglês. Uhum. E eu não gostava de inglês, não gostava muito da língua inglesa, não gostava. Então, mas meus pais sempre falavam, tipo, nossa, é importante, filho, acho que você devia estudar, acho que você devia ir atrás. E na época, eu não sabia o mínimo básico do inglês, que a gente é ensinado, muitas vezes, por muito tempo na escola e no final a gente não entende. O verbo to be. Se você me perguntasse, eu não sabia que era um verbo, por exemplo. Mas eu sempre fui ensinada, eu tirava notas altas em inglês, mas eu não sabia o que era isso. E aí chegou uma época, ele chegou e falou, filha, precisa. Meu pai chegou e falou, precisa estudar inglês. É importante. Eu cheguei e falei, tá bom, eu vou dar uma chance. Nisso eu comecei a estudar o inglês, fui pro básico, né? Fui me perguntar o que era o verbo to be, que eu tinha tanto estudado. E nisso eu aprendi, saí do básico do inglês, eu consegui o mínimo, né? Às vezes, tipo assim, um onde, um quem eu sou. Eu fui aprendendo de pouquinho em pouquinho, porque eu sabia, às vezes, frases prontas, mas não o que significava cada coisinha. Eu acredito que o que me ajudou muito foi o fato de eu já ter estudado japonês. Eu já meio que sabia o caminho para estudar um idioma diferente, eu sabia onde que eu poderia achar um conteúdo. Eu sabia de aplicativos, que geralmente o aplicativo tem vários idiomas diferentes que você pode procurar, por exemplo. E aí nisso eu comecei a estudar o inglês, a partir daquilo que eu meio que já tinha determinado conhecimento do japonês, de onde ir e onde procurar. Comecei a estudar o inglês por mim mesmo, mas eu percebi que eu precisava de um professor, porque
você consegue aprender muito bem. Mas tem coisas que às vezes você não vai nem pensar em, tipo assim, nossa, como que eu posso falar isso? Acredito que é aí que vem o professor, acho muito importante. Eu vejo a importância de você ter mentores nas áreas da sua vida. E eu aprendi isso com os meus pais. Meus pais foram meus primeiros mentores, grandes mentores da minha vida, em várias áreas diferentes. Então, eu sempre tive muito conhecimento de que a gente precisa de mentores, mas também os mentores certos, né? Sim, é isso que eu ia dizer agora. Não é só tipo assim, nossa, eu acho que eu Até vou... porque hoje, nesse mundo da espetacularização da internet, há muitas pessoas que se propõem a ensinar o que elas não têm conhecimento. Exatamente. Exatamente. E também o método. Porque eu já tinha feito um curso de japonês, 6 meses, era em sala de aula, só que era em grupo. O que acontece? Eu meio que já tinha aprendido também o conteúdo, só que o método que era utilizado, eu não me adaptei. Então, nos 6 meses, eu não evoluí no japonês. Porque eu travei também na hora de estudar por mim mesma. E aí, nisso, teve uma hora que eu cheguei e falei... Eu acho que eu vou voltar a estudar por mim mesma. Isso já faz um tempo, inclusive. Bastante, na verdade. E eu não tinha aprendido até então o alfabeto japonês. Que é diferente, né? São, na verdade, 3. E aí, quando eu parei, eu resolvi... Eu peguei pra mim e falei... Vou aprender o principal, o alfabeto principal, digamos assim, o hiragana, que constitui de 46 letras, sem contar quando, por exemplo, você coloca um tracinho em cima, que vira outra letra, mas... E aí eu falei, vou pegar pra aprender esse. E aí, nisso, eu instalei o aplicativo, fui pesquisar na internet, forma de aprender o alfabeto mais prático, né? Achei um aplicativo que é como se fosse um aplicativo de cartas, aparece lá e aí você tem que ver, tipo... Não sei como é que eu posso explicar, mas ele me ajudou muito, esse aplicativo. E em uma semana, eu aprendi o hiragana. Por quê? Porque eu vi uma coisa que funcionava pra mim. Então, quando eu fui procurar um professor de inglês, eu tava calculando, não dá pra ser uma coisa em grupo, porque eu percebi que quando eu tô em grupo, eu não aprendo tanto. Eu acredito que tenham pessoas que aprendam mais quando estão em grupo do que em aula particular, mas o que funciona pra mim é uma aula particular. Então, eu fui procurar, né? Comecei a falar com meu pai. Pai, acho que eu preciso de um professor de inglês, né? Aí, nisso, meu pai... ele tinha um cliente, esse cliente estudava inglês, virou amigo. E aí, nisso, a gente fez acredito que foi um café da tarde, não lembro exatamente o que foi, faz um tempo, isso já faz uns 3 anos. E aí, nisso, ele falou, olha, ele dava aula de inglês, ele falou que, tipo assim, seria legal se eu tivesse aula com ele, sabe? Tipo assim, ele apresentou o trabalho dele, e eu falei, não é que é verdade? Nisso eu falei com meu pai, e aí eu comecei a fazer aula de inglês com um professor particular, online. E foi isso que fez eu ter um grande avanço. Apesar que eu acredito que além das aulas, a gente precisa estudar. A gente mesmo buscar, a gente mesmo correr atrás. Porque talvez se eu tivesse ficado só no professor de inglês, eu não teria evoluído tanto. Então, uma coisa que eu fazia era contextualizar o idioma. Então, quando eu ia pesquisar alguma coisa, eu buscava pesquisar em inglês. Uma coisa que me ajudou muito foi eu ter parado pra... Quando eu tentava falar alguma coisa, pensar alguma coisa, eu automaticamente ficava, como que é esse em inglês? Então, por exemplo, vou à cozinha. Eu ficava, como que eu posso falar isso em inglês? Se eu identificava uma palavra que eu não conhecia, eu ia e pesquisava. Então, eu comecei a traduzir os meus pensamentos. Como eu não tinha também contato com pessoas que falavam inglês, eu não tinha. Então, eu comecei a Você viu que traduzir. funcionava pra você e aí você foi treinando a partir da sua realidade cotidiana. Exatamente. A partir disso, eu comecei a ver a importância do inglês. Porque até então eu tinha estudado, tipo assim, nossa, meus pais falaram que era importante. Então, mas assim, no geral, porque você começou a estudar japonês por conta da cultura japonesa que você gostava. Sim. E aí foi sozinha. O inglês foi em função do seu pai dizer para você que era importante o idioma inglês, e aí depois de uma conversa, ele falou isso para você, você se convenceu e aí se lançou ao estudo. E aí depois você começou a gostar porque viu que estava caminhando bem. Sim. E viu depois, com o tempo, a grande utilidade que seria para você, como de fato é, né, saber falar inglês. Sim. Mas você não parou por aí, né? Porque você pretende estudar mais, porque você fala um pouco de japonês, escreve razoavelmente, como você me disse, e fala inglês fluentemente e pretende estudar chinês, que você me falou também, é? Sim. E de onde vem esse gosto pelo chinês? Eu já tinha... Teve uma época que eu assistia, acho que todo mundo sabe o que seria, as novelas orientais, né? Os
os doramas, por exemplo, que a gente fala. Teve uma época que eu tava mais nesse meio dentro, sabe? Tipo, eu tava assistindo bastante. E aí, eu comecei a assistir um que era chinês. Eu me apaixonei pela fonética da língua. É lindo, parece que eles estão falando, cantando. Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu acho que as línguas orientais, no sentido de coreano, japonês e chinês, eu acho muito bonito o jeito que eles falam. Na verdade, eu gosto muito de vários idiomas diferentes falando. Eu acho que cada um tem a sua particularidade e a sua beleza na hora de falar. É uma Mas coisa eu acho que me que você tem apaixona. uma queda pelos idiomas orientais. Sim, Ou é sim, impressão minha? confesso. Tenho. E o fato de você, na verdade, ter uma facilidade de aprender de maneira individual, talvez seja pelo fato de você estar acostumado a ser individual, porque você é filha única, né? Ou é não? Talvez. Ou eu Pode tô ser. enganado? Eu acredito, pode ser Hã? isso também. Eu acredito que pode É ser porque você muito se isso. acostumou, né? Sim, Você se acostumou. eu me acostumei. Desde pequena, você sempre fez as coisas sozinha. Então, para você, isso é uma coisa automática. Você não tem dificuldade com estar sozinha para aprender. Foi assim que você foi fazendo, Sim. né? E você tem sempre a companhia do seu pai e da sua mãe, que são muito presentes na sua Sim, vida. muito. E Nesse processo todo de formação, não só na perspectiva da orientação, pelo que você já relatou aqui para nós, mas também por acompanharem todo esse Sim. processo, a sua evolução, e estarem sempre juntos com vocês. Então são presenças permanentes, né? são. Em todas as suas atividades, ou é impressão minha? Eles são. Eles, Meus como eu já pais e minha disse, vida. eles me guiam Ou muito, mas minhas eles vidas. me preparam muito também pro futuro, pra área profissional. Eles, todas as áreas, eles estão ali, né, mentoreando, falando, Júlia, cuidado com isso, olha, presta atenção mais nisso, o que você acha disso? Todas as vezes, sempre pensando em mim, não é algo que eles impõem. Então, por exemplo, meu pai sempre falou do inglês, mas ele nunca me pegou e me obrigou. Não, eu entendi. Foi uma conversa que ele Foi teve uma com conversa. você, explicou a importância e a partir dela você se convenceu. Sim, Por isso que eu falei assim, porque eu entendi, inclusive, o mecanismo que ele utilizou para fazer com que você compreendesse que aquilo seria importante para a sua vida e você decidisse o que você iria Sim. fazer. sim, Então eu achei interessante essa construção. Porque geralmente os pais falam, não, você tem que estudar inglês, você vai fazer isso porque vai ser importante para você como uma imposição. No seu caso não, né? Foi uma relação dialética, foi conversado, né? uhum, Você falou, ele falou, e aí você, então, a Sim. partir daí, você foi pensar e refletiu que de fato era Sim. importante como realmente é. exatamente. E foi algo que ele sempre conversou comigo, porque eu acredito que ele viu que eu tinha esse interesse por idiomas, mesmo que eu não parasse realmente para estudar, eu gostava de buscar, por exemplo, às vezes, um dia eu já tentei estudar hebraico, assim, mas foi por um dia, porque eu vi um anúncio, eu ia entrar no YouTube, eu vi um anúncio, me interessei, assim, pelo hebraico, aí eu fui estudar, só que geralmente não era algo, tipo assim, de realmente buscar estudar, sabe? Tipo assim, de ir lá e correr atrás, mas eu gostava de, pelo menos, conhecer, saber um pouquinho mais. Tipo, como que eles falam, sabe? Tipo, essa busca eu sempre gostei muito de idiomas, porque eu sempre achei muito lindo as formas diferentes, a fonética de cada língua e como cada língua se expressiona sempre foi algo que me comoveu, especialmente os orientais, né? Se percebeu e acertou. Eu tenho realmente uma queda, assim, pelos idiomas mais orientais, eu acho lindos. E No fundo, você não sonha um dia, por exemplo? sonho, Eu com já tô 12 anos... Você queria ir embora pra lá, sim. Sim, com 12 anos eu tinha feito um roteiro de intercâmbio. Intercâmbio minha vida, né? Tipo, caso minha Sim. vida, foi isso. E eu fiz um roteiro mesmo, tipo assim, 14 anos. Acho que é 14, né, agora. 14 anos, jovem aprendiz. Eu vou começar a trabalhar e aí eu vou conseguir metade do meu intercâmbio pro Japão, que eu vou fazer um ano lá. Com o tempo foi passando e eu não... Esse de lá eu vou pra China. É, Aí da China tipo eu vou assim. pra Coreia do Sul. Era tipo assim, e eu queria fazer um ano de high school, né, de ensino médio. Sim. Era o meu sonho. Só que foi passando o tempo, é algo hoje em dia que eu não penso tanto. Mas Tipo, na eu verdade, quero se a visitar. oportunidade aparecer, você vai, Não, com né? certeza, isso isso com certeza. Se a oportunidade aparecer, é só fazer assim, né? Só fazer assim, eu já tô lá. Ops. Oi, mãe. Eu já entendi Parecia aqui no tudo. Japão, Oi, acordei aqui, tô aqui do no nada. Japão. Mas... E aí você, alô mãe desmaiada já nessa altura. Sim. Sua mãe, o quê? Minha filha, pá, tomou. Jesus. Porque Mas, você imagina, você já pensou? Você já pensou sua mãe? Filha única, você pega um avião e tal, tá? De repente você tá no Japão. eu imagino. Ou mesmo,
Ou mesmo falando assim, mas então, é algo mãe, eu que tô eu venho querendo ir pro conversando com Japão, ela. eu tô querendo ir lá pra fazer um intercâmbio e ficar um tempo. Ela, bom, Sim. se você quiser, se for bom pra você, vai, a gente apoia, tá. Mas aí, uma A semana gente apoia. O seguinte, ela já coração tá dela. louca. A gente Ligando, apoia. sabe? Ligando pra você de hora em hora, igual o resultado da telecena, né? Tipo isso. É assim. Eu imagino que vai ser assim. Ah, Mas é algo que eu sempre vim conversando com ela, porque ah. eu quero viajar, eu quero fazer intercâmbio. Não, é mas algo também que eu... estudando tanto idioma tem que fazer, né? Vamos Tem, botar né, isso pra usar, gente? né? Sim, tem que... Agora, eu acho que esse Tem negócio que de ter um estudar chinês é contato. maravilhoso, porque você sabe que, na verdade, vai ser o Sim. inglês do futuro, né? Exatamente. Eu já vi, inclusive, falando sobre isso. E aí, nisso, eu fiquei apaixonada pela fonética do chinês, mas tudo bem, né? Até então, eu falei, talvez, algum dia, parapá. A gente se mudou. Nisso que eu me mudei, a minha vizinha de cima, ela é chinesa. Olha, Ela é chinesa, aí que eu fiquei... Aí que é o eu... destino já te eu fiquei, ajudando, né? gente, Hã? vou aprender o chinês. No seu prédio não tem o número 13, tem? É prédio, não? Tem, Tem? tem. E como é que a chinesa vive lá nesse prédio? Ah! A pergunta. Agora vai me explicar essa. Hã? Hã? É porque é do sotaque, né? Do Place. Eles não. Não, eles não. 13, eles não gostam de 13. Ah, entendi. A cultura chinesa eu ainda não Eles estudei. O que eu conheço é no máximo o japonês, que eles têm um negócio com o número 4. Porque uma das pronúncias do número 4 se parece com uma palavra, assim, sabe? É de, né? Sim. Morte. E aí... Então, a cultura mas aí, chinesa, bom, confesso que eu ainda não estudei, gente. Então, mas aí ela mora em cima. Ela, Sim. essa é sua vizinha. Ela é do 12º. 12º, você viu? Olha aí, ó. Viu? Eu acho que foi tudo calculado. Claro, então, mas pode tudo perguntar calculado. pra ela. Você pergunta pra você ver. Vou perguntar algum Pergunta dia. pra ela se ela moraria no 13º. Vou perguntar. Eu acho que ela não moraria, não. Pelo que eu vi, parece que é que nem o número 4 pros japoneses. Vamos pular esse número. É tipo isso. E Então, e aí você combinou com ela o quê? a gente foi, inclusive, acho que foi nessa semana, ou foi semana passada, que a gente tava tentando marcar um dia. Tudo pelo Google Tradutor, porque ela não fala português. Eu ainda não comecei, tipo assim, a aprender Quer dizer, tudo chinês. que você precisava na sua vida, né, tipo agora. assim, Hã? aí... Ela não fala português, que maravilha. Ela só Sim. fala chinês, é o que eu quero. Hã? Isso, exatamente. Tudo casando. Hã? Aí, e eu não falo chinês, a gente pensou, vamos nos ensinar. E é isso aí. Então, a gente tava tentando marcar um dia, assim, só que ela só pode ir final de semana, porque é o dia que a prima dela vem. E a prima dela, a sobrinha, a sobrinha fala português. Então, ela pensou, tipo assim, vamos ter um intermediário pra gente não precisar ficar conversando pelo Google Tradutor. Mas eu tava pensando, eu acho que é melhor eu ir num dia da semana pra gente chegar lá, conversar, sabe? Tipo assim, Aham. né? E ela me E ensinar. quantos anos ela tem? Você já Eu descobriu? não sei, não sei quantos anos ela tem. Mas era mais ou menos da tua faixa etária. Não, ela é adulta. Ah, sim. Ela tem 3 filhos, se eu não me engano. Ah, tá. Então uma senhora. Não, ela é jovem. Ela é uma senhora. É uma senhora. Só que, sim, que mas ela a tem um pele rosto deu. tão jovem. Então, mas é que na verdade Que eles são esqueço. todos assim, né? Eu esqueço, gente. Eu olho pra ela e fico Tem esquecendo sempre que ela assim, já você tem olha, 3 parece filhos. uma cutis assim, Sim. uma tez de néspera. Hã? Parece aquela carinha de porcelana, não é isso? Sim, exatamente. Uma beleza. Uma beleza. E Mas assim, como é que você entrou em contato com ela? Me conta essa. eu já Fala sabia. Assim, eu Oi, já sabia. sou sua vizinha. E ela. Não, foi assim. Era perto do ano novo. Não lembro, mas foi bem próximo, assim, da virada de ano. E aí, eu fui descer o elevador, eu já sabia, porque o antigo proprietário do apartamento, ele tinha contado que no andar de cima tinha uma chinesa. O antigo dono do apartamento, qual? Do que você foi morar? Sim, do que eu fui morar. Quer dizer, ele é fofoqueiro, né? Não, ele contou assim, tipo assim, Tô brincando. Mas eu não podia perder essa, que ele é fofoqueiro. Ai, gente. Assim, tem um chinês morando aqui assim. Eu achei que Os olhos brilhando. Oba! Sim, tipo, não, na hora que ele contou, eu fiquei tão feliz. Só que eu acho que ele foi contar, tipo assim, olha, no andar de cima é de boa, porque eles, tipo assim, tem tempo que eles moram aqui, tem tempo que eles não moram, parapá. E aí, nisso, e eu já fiquei, tipo assim, nossa, quero conhecer. Só que eu fiquei, Uma dúvida. Tipo assim, como é que eu chego? Teve um dia que a gente eu fui descer pra levar o lixo, eu acho. No andar de baixo. E aí... No andar de baixo não. Fui levar o lixo, né? Tem que descer pra isso. Lá embaixo. Eu peguei o elevador, tava de noite já. E aí, adivinha com quem que eu me encontrei? Com a chinesa. No elevador. Sim. E ela tava bem com quem? Com a sobrinha. Então, dava pra gente conversar. E aí a gente chegou, entrou, né? A gente meio que, tipo assim, sabe?
Olá, Tipo assim, meu olá. nome é Júlia, Só que sou eu não... brasileira, sou louca pra aprender chinês, quero fazer amizade com gente da China. Hã? Eu não me apresentei. O máximo que eu falei foi, tipo assim, ano novo, né? Porque, como eu já falei, às vezes E eu aí, tenho você uma falou porque dificuldade ano de... novo e eles falaram, pra nós não é, porque ano novo chinês é outro. Não, Hã? ela até tava conversando, assim, a sobrinha dela, né, que tava, tipo assim, é... comentou, assim, tipo assim, virada de ano, da hora, né? Só isso. Só que eu falei, tipo... Eu pensei, né, depois que elas foram andando, depois elas foram dar uma volta, assim, pelo espaço do Hã? condomínio, acho que foram andar pra conversar, né? E aí nisso eu fiquei, nossa, eu não falei nada. E eu tava tanto querendo encontrar, eu não posso perder a oportunidade assim. E elas já tinham, tipo assim, andado, já tava muito na frente, assim. Tem um espaço, assim, né, do condomínio. Uhum. E aí eu falei, não vou perder essa oportunidade. Eu saí correndo, assim, tipo, licença, licença. E aí? E aí eu saí correndo, assim, e eu fui lá, eu falei, olha, eu queria muito aprender o chinês. Aí a gente começou a conversar, elas começaram a falar, tipo, nossa, que legal, você quer, tipo, a partir da sobrinha dela, né? A sobrinha dela também é adulta, acredito que seja uma adulta. E aí a gente foi conversando a partir do intermédio da sobrinha dela. Eu comentei que eu queria muito aprender chinês, porque eu acho muito lindo e etc. E ela chegou e falou, tipo, nossa, vamos sim, vamos lá. Só que aí passou, né? Acabou esquecendo. E eu acabei não mandando mensagem depois também. Eu fiquei, o que será que eu falo? Eu fiquei pensando comigo mesmo nessa. Passou o tempo, estamos em abril. Hum. E aí, nisso eu encontrei com ela esses dias de novo. E Ela aí a falou, e aí, gente... a nossa conversa, como é que é? aí a gente... Aí eu falei, nossa, então vamos correr atrás, né? E agora vou conversar assim com a sobrinha dela e eu tô vendo um dia de final de semana, porque de final de semana eu sou mais corrida. E eu acredito que ela prefira quando a sobrinha dela estiver lá, pra pelo menos ter um intermédio, pra acho que não ficar usando o Google Tradutor. Mas apesar que eu quero conversar com ela pra tipo assim, um dia da semana. Só que o que acontece? Eu tenho o contato da sobrinha dela. Só que eu não tenho contato dela, porque ela não tem WhatsApp. Então, geralmente a gente vai conversando mesmo através da sobrinha dela mesmo, sabe? Mas foi assim que eu comecei a Não, mas querer você vai aprender o resolver, chinês. você vai ver. Sim, vai dar Eu acho tudo que você vai. certo. Eu não tenho a menor Sim, dúvida. Eu não não. tenho a menor dúvida que em pouco tempo você estará aqui falando chinês. Sim, bem plena. É. Deixa eu te perguntar outra coisa. Você, dentro dessa perspectiva aí que a gente tinha falado, dessa sua preocupação quanto à formação que vem dessa orientação dos seus pais, que são muito presentes e têm um grande cuidado com o seu processo de formação, como que você resolveu, ou como que a literatura, ou os livros clássicos, ou os clássicos da literatura universal, ingressaram na sua vida? Quem te apresenta os livros, ou melhor, os autores, e como se dá esse processo de leitura, de consumo dessa literatura tão sofisticada que vem dos clássicos? Começou a partir da minha mãe. O hábito da leitura, né, veio da minha mãe, porque minha mãe lia, então eu via isso, então ela sempre me incentivou a leitura. Então, às vezes eu já lia, eu gostava de ler, só que eu não lia livros clássicos ou algum livro que fosse realmente me acrescentar alguma coisa. Nem mesmo às vezes aqueles que falavam sobre algum outro assunto que não fossem clássicos, eu não lia. Era uma coisa mais adolescente, aqueles livros mais adolescentes, assim, infanto-juvenil. E não eram livros que realmente me acrescentavam alguma coisa. E minha mãe, percebendo isso, ela chegou e falou, Júlia, você precisa ler livros bons. Livros que vão te acrescentar realmente alguma coisa. E eu cheguei e pensei, mas são mais difíceis, né, de ler esses daí. E sei que ela falou assim, não, mas é a prática, né? Ela foi me ajudando nisso, me guiando nisso, só que até então eu pensei, tipo, mas é mais difícil. Sabe, tipo, quando você vai deixando pra depois? Até que eu fui tentar pegar um livro da estante dela, só que era um livro mais complicado. Eu abri a primeira página, a primeira linha, e eu percebi que eu não tinha entendido nada. E eu li, e relia, e lia de novo. E eu fiquei, rapaz, eu não entendi nada. E aí eu deixei de lado. Nisso, ela começou a me mandar alguns perfis no Instagram. E perfis que tinham algum tipo de conteúdo, realmente, que fosse me ajudar. De Uhum. várias, digamos assim, áreas diferentes. Ela viu o perfil, via que ia me ajudar, ou que ia me acrescentar alguma coisa. Perfis que realmente ensinam, sabe? De pessoas que
passavam algum tipo de conteúdo na internet, né? E ela me mandava. Eu entrava nesses perfis, gostava, começava a ler aquilo que eles ensinavam, até que eu cheguei num perfil que falava sobre livros clássicos. Nesse dia que eu entrei, eu fiquei apaixonada, porque eu não tinha tido esse tipo de contato. E com clássicos e etc. Eu já pensava em ler, mas eu ficava tipo, nossa, deve ser difícil, né? Até a palavra... Sim, que é o que todo mundo acha de uma você forma acredita que é uma geral. coisa muito distante. E não é. Aos traumas literários. Isso, os traumas literários. Que inclusive eu tive, por exemplo, do Machado de Assis. Mas nós vamos chegar nele A aqui. gente vai O que chegar. eu quero que você explique como é que como é que os clássicos ingressam na sua vida. Sim, ingressaram a partir disso, a partir Da orientação da sua mãe. Aí e- você pegou um livro lá da sua mãe, mas você no primeiro momento não entendeu muita coisa. Uhum. E aí passou. E aí passou, só que nisso ela começou essa época mais do Instagram, o Instagram se tornou uma coisa mais popular. E ela começou, a partir do Instagram, enviar conteúdos. Tipo assim, pessoas, que nem eu já disse, que postavam coisas que fossem realmente me acrescentar em alguma área. De várias áreas diferentes, de autoconhecimento, de casa, de várias coisas diferentes. Política, ela pegava, analisava o conteúdo, era as coisas que ela via que ia me ajudar e me mandava. E a partir disso, eu comecei a entrar e ficava acompanhando. Quantos anos isso? Eu acredito que foi com uns 12 anos. 12 anos. Foi mais ou menos nessa transição, acho que acredito, dos 11 para os 12. Da criança para adolescente. Sim, foi nessa transição. E ela começou a me mandar, eu comecei a seguir. Foi nessa época, inclusive, que eu comecei a buscar mais a área intelectual. Quer dizer, falando japonês, você não tinha buscado, então. Não, Eu quero buscava, entender. mas- Que hora que mas essa não criança brinca, gente? Não, Hã? eu brincava muito. Sim, brincava assim, vamos lá. Eu brincava, mas eu gostava muito de conversar. Uma coisa que me ajudou muito é que meus pais sempre me colocaram em ambientes. Sempre buscavam me conectar. Ambientes, por exemplo, eles estavam conversando sobre alguma coisa. Por exemplo, no dia que o professor veio, é um adulto. Mas mesmo assim, eles buscavam me trazer pra perto, às vezes, de conversas, realmente, sabe? Mais levadas a alguma coisa. Por exemplo, ele veio e a gente conversou. Desde pequena, meus pais, eles sempre buscaram me ensinar, me colocar em mesas, às vezes de adulto, claro. Sim, eu Com entendi. conversas, Na verdade, inserir você, me inserir. né, nessas conversas que os adultos tinham, naquilo que fosse adequado para sua faixa, que pudesse Exatamente. contribuir para sua compreensão, inserindo você dentro da conversa para que você pudesse participar e desenvolver essa habilidade de conversar entre amigos. Sim, exatamente. Então, Uma conversa mais produtiva fora Sim. daquelas banalidades que a gente costuma ver com frequência. exatamente, você explicou direitinho aquilo que eu queria passar. Então, eles sempre buscaram me inserir. Uhum. Então, eu sempre, às vezes, conversava muito com adultos, com amigos deles. Sempre foi algo que E eu gostava, porque eu gostava das conversas. Eu acredito que, como eu estava desde pequena, inclusive minha mãe me ensinou sobre comportamentos também, porque a gente precisa saber se comportar nesses ambientes. Então ela sempre me guiou nesse sentido. Meus pais, eu sou muito grata pelos meus pais, eu posso dizer que eu sou privilegiada, eu tive uma educação E privilegiada sabe que de todo verdade. mundo vai querer a sua mãe emprestada. Você já tá sabendo, né? Não, todo mundo já quer minha mãe emprestada, assim, sabe? Tô acostumada, não, tudo bem. E aí, nisso eu comecei, né? Eu meio que tava inserida, então, quando vem amigos deles, eu estava ali inserida. Mesmo que eu não falasse, eu tava absorvendo. Eu tava ouvindo, eu tava prestando atenção. Então, eu acredito que eles me inserirem nesse meio me ajudou muito também na hora de querer ter uma conversa, às vezes, mais produtiva ou alguma coisa assim. Entendi. Mas eu sempre fui muito criança. Na minha infância, eu tive realmente uma infância. Meus pais nunca me privaram da minha infância. Inclusive, é algo que eu fico impressionada como eles conseguiram me ensinar dessa forma e, ao mesmo tempo, eu ter tido uma infância maravilhosa. Eu era criança que brincava. Inclusive, eu fui parar de brincar de Barbie. Você gostava da Barbie? Eu gostava, eu brincava bastante. Então, meus pais sempre me guiaram sem me privar da minha infância. Eu acredito que é muito importante deixar a criança ser criança. Viver os momentos. Viver os porque momentos. isso vai ser importante no processo Sim. de construção da psique. Muito, muito. É importante.
ter esse momento da infância. Brincar tá indissociavelmente ligado a aprender. Sim, muito, muito. Teve uma época que eu estudei sobre educação também, porque eu queria muito ter irmão. E aí eu comecei a estudar muito sobre educação infantil, pra mim ajudar minha mãe, né? Então, Ajudar sua mãe em quê? se ela tivesse irmão, como eu já tava grandinha, né? Ah, você já estava, na verdade, você estava projetando um irmão, e aí você já foi se lançar no estudo da educação infantil para poder Sim. auxiliar sua mãe no processo de formação do seu irmão. Não, é tipo assim, porque eu gostava. Eu sempre Entendi. gostei de estar com crianças. Então, tipo assim, ou eu ficava com os adultos, ou eu ficava com as criancinhas, porque eu gostava de ficar ali, né, acompanhando, etc. Até por isso que teve um momento que eu virei tia da minha igreja, né, que é quando você cuida da salinha. Então, das crianças. Então, eu gosto de coisas relacionadas à educação, gosto muito. Então aí você já identificava que o brincar era fundamental Sim, na construção dessa educação infantil. sim. Então, mas tipo assim, não na época que eu era criança ainda, né? Mas depois, acho que foi com uns 12 anos que eu comecei a Já pesquisar era sobre bem isso. maior. Eu já era bem maior, só que aí eu olhei pra trás e fiquei impressionada como meus pais conseguiram. Eles trouxeram a infância pra mim. Eu tive uma infância... Eu gostei muito. Eu era criança, realmente. Mas ao mesmo tempo que eu era criança, eu era muito bem aconselhada. Tá, e aí começou a Pelos ler meus pais. clássico com 12 anos. Isso, foi com uns 12 anos. Que foi a partir da minha mãe, sempre me direcionando. Tipo assim, olha, Júlia, o que você acha? O que você acha? E então eu conheci... eu conheci esse perfil, a partir daquilo que ela me enviava. E eu vi que ele tinha lançado um curso de clássicos. Acho que, inclusive, era o último dia. O dia que eu conheci o perfil dele. Eu vi os stories, vi os destaques. Fui devorando, assim, o perfil. Porque ele tinha os destaques, né? Onde ele falava de muitos clássicos, etc. Dava alguns exemplos de alguns livros. Sim, e ele falava dos livros também, Sim, tipo... comentava um pouco sobre cada qual Sim. daquele que ele mencionava naquela Sim, publicidade que ele tinha feito ali. exatamente. E nisso eu fiquei, tipo assim... Eu fiquei impactada, eu fiquei apaixonada Falei, é pelos isso que eu clássicos. quero. Sim, e aí eu fui nos meus pais, né? Pai, mãe, então, né, tá vendo esse moço aqui? Ele abriu um curso, isso e aquilo, falei com eles. Eles falaram, tá bom, Júlia. Então, mas você tem que fazer, tá bom? Porque, né? Sim, é um investimento que É você um vai investimento. Você Então, vai eles fizeram fazer. esse investimento em mim. Meus pais sempre investiram muito no meu conhecimento. E nisso eu comecei. É porque Então, eles também são bons investidores, você sabe que eles sabem investir, né? eles sabem. É. E aí... Exatamente. Ai, meu Deus. Não é verdade? Eu tô Sim. achando que eles fizeram um investimento maravilhoso. Vai. Eu também. É. Eu, de verdade, acho que foi o melhor investimento, se quiserem investir mais. Eu tô até querendo me A aconselhar gente tá com sempre- eles sobre investimento já. E aí... Então, como que funcionava? O curso. Era como se fosse um clube, na verdade. Redescobrindo os clássicos, o nome. Era um livro e um filme. Todo mês. Então, ele passava um livro e um filme relacionado. Então, por exemplo, quando ele passou... Calma aí que agora eu esqueci o nome do... Eu não lembro o filme, mas, por exemplo, ele relacionava com um livro. Sim. Que abranjava esse mesmo tipo de conteúdo. Se relacionava o Se relacionavam. livro com o filme, Sim, eles... estabelecendo essa correlação Sim. para você ter E ajudava. mecanismos de Ajudava muito. compreensão da obra. Sim. E isso me ajudou muito. Então, ele redescobrindo os clássicos, porque a gente sabe que nem você, inclusive, já comentou aqui, como acredito que é muito daqui do Brasil, a gente se afasta muito dos clássicos. A gente acredita que eles são uma coisa de outro mundo, às vezes. Tipo, uma coisa muito afastada, uma ideia muito distorcida da grandeza dos clássicos, inclusive. Ou às vezes, como você falou também, que eu acho importante uma coisa que você disse antes da gente iniciar, que é o fato de que a maneira como a literatura ou os clássicos são apresentados diz muito ou vai determinar, eu falaria até, se nós teremos um leitor de clássicos ou não. Exatamente. Exatamente. Voltando um pouquinho na história do Machado de Assis, eu não gostava de Machado de Assis, como eu te contei, porque a escola apresentou ele de um jeito... E não passaram um livro dele, passaram um livro que era em cima, que falava de Machado de Assis, por exemplo. Só que, do jeito que foi me apresentado, às vezes como uma obrigação, eu fiquei tipo assim... Não quero saber de Machado de Assis. Não tinha um interesse. Tipo assim, na verdade, até, tipo assim... Preferia ter esse determinado afastamento. Então, o jeito que é apresentado. Uma vez eu fui foi como uma apresentação, não foi uma apresentação. Foi um evento
que falava sobre clássicos, etc. E nisso, o professor que estava ali, ele chegou e falou de uma maneira tão linda, de um clássico, eu não vou lembrar agora de qual que ele falou, mas eu fiquei apaixonada. O jeito que ele me contou, que ele contou ali pros que estavam ali, né? O jeito que ele foi contar a história me deixou apaixonada. Eu fiquei tipo assim, nossa, quero ler. Porque é envolvente, ele contou de uma maneira envolvente, uma maneira que eu nunca tinha visto outras pessoas chegarem e falarem, por exemplo, de um clássico. E não é como é apresentado na escola. Você fica até, tipo assim, meio... Você não tem interesse na leitura. Então, quando eles te apresentam um livro e você pega pra ler, você lê como obrigação. Você nem sabe direito, você nem presta atenção na história. Porque você já vê de maneira negativa. Então, quando eu fui ler o livro que passaram em cima de Machado de Assis é um escritor incrível. Eu li o Alienista e eu fiquei apaixonada pela escrita, por tudo, assim, sabe? Então, mas o jeito que eu fui apresentada, primeiramente, me causou um afastamento. Me deixou, tipo assim, nossa... O que é isso? Não tenho interesse. Não quero. Não gostei. Não gostei. Então, o jeito que a escola apresenta... Assim, nas escolas que eu já estudei, pelo que eu vi, geralmente trazem um afastamento. A única escola que eu gostei mais assim, ela não passava um livro, mas ela... específico, ela falava, olha, você vai ler um livro, você vai trazer o livro que você vai ler, sabe? Tipo, o livro que você escolheu, e a gente vai fazer uma roda de conversa em cima disso, Olha, e você vai gostoso. falar o que você achou. Essa foi o melhor método que eu lembro, assim, que eu já tive, assim, de ensino, de você, sabe, trazer esse quero ler, essa busca pelos livros, sabe? Porque aí, pelo que você está falando, me parece que a grande diferença entre uma situação e outra das que você relata é, numa, o livro é estabelecido, a leitura é estabelecida como uma imposição, uma obrigação para provas e para vestibular. E no outro caso, nessa roda de conversa, é uma satisfação poder compartilhar com as pessoas aquilo Sim. que foi a tua impressão sobre o livro, cuja leitura foi um prazer justamente pela possibilidade de poder compartilhar esse conhecimento junto com os outros. É uma outra realidade, né? É uma outra realidade. O jeito que você apresenta as coisas vai dizer muito se aquela pessoa vai querer conhecer aquilo ou não. Se você apresenta, às vezes, de uma forma muito, tipo assim, regrada, você causa um... É verdade. Tipo, nossa, eu não quero isso. Eu concordo com você. Já quando você apresenta de forma envolvente, que nem me apresentaram aquela história que eu te falei, quando falaram desse clássico, eu não vou lembrar agora, eu acabei esquecendo. Mas foi tão envolvente que eu fiquei tipo, nossa, quero conhecer, quero saber mais sobre isso. Foi envolvente, essa é a palavra, envolvente. Isso é muito importante que você diz, viu, Júlia? Esse seu testemunho sobre isso, porque eu acho que é uma reflexão necessária, principalmente aos professores de literatura, sobre a necessidade de a gente trabalhar na perspectiva de entregar aos alunos ou de trabalhar com que os alunos possam, de fato, consumir os clássicos, não por obrigação, mas por gostar. Então, desenvolver o gosto pela leitura, porque a leitura tem que ser uma satisfação e não uma imposição. A propósito disso, até eu me lembrei, você falando da sua história tão linda, né? Eu me lembrei porque, no meu caso, especificamente, eu tive uma professora, eu estudava no estado, e tive uma professora, e essa professora chamava Maria Inalva Ribeiro, eu me lembro do nome dela até hoje, era uma professora de português e literatura, muito interessante, e ela, numa das aulas, e ela bem assim, ela tinha uma verve literária evidente, e numa das aulas dela, ela trouxe para que a gente pudesse conversar um trecho de um livro do Kafka, do Franz Kafka, chamado A Metamorfose. E nesse livro, que era um livro assim bem, que até um clássico, né, da literatura universal, mas era um trecho, eu estava na 7ª série, eu me lembro até hoje, e ela contou a história de uma maneira tão impressionante, e ela fez aquela leitura conosco, então foi uma leitura conjunta, e ela se encantava porque ela gostava muito de Franz Kafka. Você vê que, na verdade, isso me despertou, quando eu entrei na faculdade de Direito, eu já tinha lido a obra do Franz Kafka. Então, por exemplo, é um autor que eu reputo importantíssimo, principalmente
aqueles que estudam direito, né, que ele tem uma obra clássica chamada O Processo, que também é interessante, mas o que me despertou, eu estou falando no meu caso, tal como me parece, quer dizer, o seu já veio a sua mãe, já tem esse trabalho importantíssimo, mas eu considero que os professores, nesse aspecto e nesse processo de desenvolver nos alunos o gosto pelas leituras clássicas, são determinantes, são fundamentais. São fundamentais, de verdade. E a partir do que ele me contou, como eu disse, a forma envolvente, que nem você também comentou, é aquilo que foi o que aconteceu comigo, traz aqui é o meu testemunho sobre isso. Me lembrei com base no que você falou da sua história. Exatamente. Então, eu acredito que se fôssemos apresentados, inclusive de outra forma, os clássicos, eu tenho certeza que teríamos muito mais alunos, muito mais estudantes que teriam um interesse gigantesco em clássicos. Porque eu vejo na minha sala de aula como às vezes um livro eles têm um livro por bimestre, né? E a gente tem que ler para realmente fazer prova. É para fazer prova, para fazer trabalho. Isso te afasta. Então, se às vezes a gente é apresentado de outra maneira, de uma forma realmente envolvente, tipo, nossa, vamos conhecer esse livro, vamos, sabe, envolvente mesmo. Eu acho que não tem outra palavra para isso. Eu tenho certeza que teremos muitos estudantes que seria realmente diferente a nossa relação com os clássicos. Eu digo a nossa relação, a dos brasileiros em geral, né, a dos estudantes com os livros clássicos. Não de uma coisa distante, de uma coisa chata, mas sim de uma coisa tipo assim, nossa, olha que incrível. Olha essa outra forma de pensar. Ô, Júlia, mas por que é importante ler clássico? O que você fala aqui pro pessoal da sua idade que está ouvindo você, que vai ficar encantado com você, eu não tenho a menor dúvida, porque você realmente é muito agradável, né, inteligente, mas por que você entende que as pessoas têm que dispor de energia e tempo para fazer a leitura de um clássico? Por que o clássico é tão importante? Olha, eu acredito que o clássico, várias coisas, mas ele está além do seu tempo. Então, são livros escritos há muito tempo atrás, são escritores de uma outra época, mas que lidos hoje em dia, eles te agregam. Clássicos são livros que estão além do tempo deles. Eles são livros que a qualquer época que eles são lidos, você consegue colocar em prática na sua vida. Então, existem clássicos de bons exemplos. Porque um clássico não é aquele livro que vai te falar, que vai te dar aquela moral da história, e é isso, não. Um clássico, ele é uma história que, a partir daquilo, você vê... Como que eu posso falar? Você vê... Nossa, eu esqueci Não, eu entendi, a palavra mas você agora, falou claramente. O que você falou, querida, eu entendi e concordo integralmente com você. Você foi brilhante. Quando você disse que ele está à frente do tempo, e estando à frente do tempo, ele é sempre atemporal nesse aspecto. Sim. Porque os clássicos não passam. Que foi o que você disse. Não passam. E, além de não passar, eles nos apresentam. Tipo, histórias... Porque uma frase que eu ouvi que eu achei incrível sobre clássicos é... A história, ela te apresenta uma coisa que já aconteceu. Os clássicos mostram uma coisa que poderia ter acontecido. E a partir disso você coloca na sua vida. Por exemplo, eu li Memórias do Subsolo. Eu fiquei impactada porque, no começo, inclusive, eu achei confusa a leitura, por ser uma leitura mais, às vezes, difícil. No começo, depois eu consegui me adaptar. E no começo eu fiquei, nossa... Olha os pensamentos, porque são um conjunto de pensamentos. Sim, a construção, né, das ideias, a concatenação das ideias, a beleza das frases, das orações, a estilística do texto é belíssima. É belíssimo. Eufonicamente é belíssimo. É um conjunto de coisas, né? Tem uma dimensão poética, tem uma dimensão estilística, redacional, mas ao mesmo tempo também te agrega, que é o que você falou, né? Quanto que te agrega? O que te agregou aí? A Memória do Subsolo, o personagem ali apresentado, né? Ele é uma pessoa com muitos pensamentos, assim, pelo que eu vi, tipo assim, às vezes de uma vez apresentados, e ele conta sobre a timidez dele. E a partir da leitura desse clássico, eu percebi em mim uma timidez que eu tinha. E eu fiquei, nossa, não quero essa timidez pra mim, porque eu vi o quanto que atrapalhou o moço do livro, misericórdia. Eu não digo que eu sou como ele, mas, por exemplo, na parte da timidez, teve umas frases que agora eu não vou lembrar de cabeça.
logo no comecinho do livro, que ele vai narrando a história dele, sabe? Tipo assim, ele vai contando sobre como que ele ficou uma pessoa tão guardada ali na caverna. É por isso que, inclusive, Memórias do Subsolo, ele mesmo se fecha do mundo. E ele começou a contar sobre a timidez dele. Nisso, eu parei pra prestar atenção em mim. Então, os clássicos, eu acredito que eles estão ali pra você ver tanto exemplos, tipo assim, do que não ser, como exemplos do que ser. Então, Que beleza que você tá explicando sim, isso, eles, viu? e muitos apresentam, inclusive, uma coisa cultural. Por exemplo, o alienista. O alienista, ele fala de Simão Bacamarte, Bacamarte. que ele vai colocando todo mundo ali dentro da Casa Verde. Todo mundo é louco. É, tipo, todo mundo é louco pra ele. Só que no final, quem que era o louco? Pois é. Era ele. Porque ele vai colocando Louco é quem me diz. Exatamente. Exatamente. Então, mostra muitas vezes como a gente julga tantas pessoas sem primeiro prestar atenção em quem? Na gente? Exato. Eu li Ana... Não foi Ana Karenina, confundi. De Hamlet, que teve até uma novela inspirada, que foi Crave a Rosa, que eu esqueci agora o nome da obra. Ah, não, você tá falando do Shakespeare. Shakespeare, desculpa. Confundi o autor com o livro. Realmente já... Shakespeare, ele escreveu uma obra... Acho que é a Megera. A Megera Domada. Exatamente, A Megera Domada, obrigada. Que inspirou o Crave a Rosa, porque tinha a Catarina, né? Sim, que inspirou o Crave a Rosa, a Megera Domada. Rapidão, entrando num lá dentro. Gente, às vezes a gente acha que clássicos estão distantes. Vamos pegar um filme que todo mundo conhece, o Rei Leão. Rei Leão, né? O nome do filme que tem um leãozinho que faz assim. O Rei Leão, ele foi inspirado em Hamlet. É uma história de Hamlet adaptada para crianças. Inclusive, o autor do filme, o diretor, né? Não lembro exatamente, aquilo que fez o roteiro falou que foi inspirado realmente em Hamlet, de Shakespeare. E às vezes a gente acha que é uma coisa tão distante, só que tá ali, Mas no nosso cotidiano. Você falou isso, agora eu me lembrei até, aproveitando mesmo como você tá falando de Shakespeare, você pegar, por exemplo, o Mercador de Veneza, que tem até esse é interessante também, você vai gostar muito desse. Vou anotar, Mercador sim. Você vai gostar. No Mercador de Veneza, você tem lá uma situação de um judeu que vai cobrar uma dívida lá no tribunal, e uma série de coisas, e aí tem lá a questão de um contrato, né, que não foi cumprido, e aí ele, nessa execução do contrato, quando ele pede ao tribunal que cumpra, que faça cumprir o contrato, ele poderia retirar um pedaço da carne do corpo do devedor, fosse qual fosse, né? E aí o que acontece? Olha que interessante. Eu vou chegar onde eu quero para lembrar, para casar com o que você falou. Mas nessa história, aí tem lá uma defesa, e aí é feita uma defesa, e aí eles dizem, olha, o contrato está escrito que você pode tirar uma carne, mas não está escrito que você pode tirar sangue. Então você tira a carne, mas não vai ser possível tirar nem uma gota de sangue, porque senão você terá que responder por isso. Então, quer dizer, como que ele ia tirar um pedaço da carne sem tirar o sangue? Então, quer dizer, o contrato naquele aspecto ficou inviabilizado. E quando você pega, por exemplo, o Alto da Compadecida, que tem aquela situação, o Alto da Compadecida... Esse eu ainda não li. Então, da Compadecida, que é do Ariano Suassuna, que é bem interessante, o Ariano Suassuna tem lá também um julgamento em que existe lá uma mesma situação a partir daquela ideia do sertão nordestino. Então, quer dizer, como as coisas se correlacionam, que foi dentro disso que você falou. Exatamente. Quer dizer, então tem tudo a ver mesmo, né? De inspirar, porque nesse processo criativo, a gente obtém, quer dizer, você vai transformando as coisas. A partir de uma ideia, você vai constituindo outras. Então, os clássicos são muito importantes também nesse processo de você formar um repertório. Sim. Para você poder trabalhar e criar outras coisas. Sim, gente. Que foi o que você disse. Exatamente. E é impressionante como eles estão na nossa cultura, só que a gente não percebe. E ao mesmo tempo que eles estão tão inseridos culturalmente, a gente deixa eles tão afastados. A gente deixa eles tão, tipo, como se fosse uma coisa inacessível. Mas não são. É verdade. Eles estão, em muitos lugares, eles estão... Como que eu posso falar? Pedaços deles... Não pedaços, mas suas histórias. E, às vezes, alguma coisa... Muitas acabam se tornando alguma coisa cultural. Por exemplo, Shakespeare. Quantas palavras não vieram Olha aí. de livros dele? Quantas expressões? Então, é uma coisa cultural. Mas a gente deixa inacessível. Você vai incorporando, né? Como você Sim. falou. Quer dizer, na sua vida foi e está sendo transformador para melhor. Transformador, de verdade. E nos ajuda muito a
a gente colocar no nosso dia a dia. A gente pegar situações, essas situações, você estava falando de A Megera Domada, né? E A Megera Domada tudo começa com uma encenação. A Megera Domada é uma encenação que dentro dessa encenação a gente vê um monte de mentiras, digamos assim, feitas em cima da outra pessoa, pessoas fingindo ser outras pessoas. E eu acredito que isso muitas vezes fala de um aspecto cultural, por exemplo, da gente tantas encenações. Eu não vou saber como que eu posso explicar isso agora, mas A Megera Domada é um livro, de certo modo, engraçado, como a gente pode ver até na inspiração, o Cravo e a Rosa. Eu não cheguei a assistir, mas eu já vi passando, sabe? Na televisão. E aí... E a gente vê como é tudo uma encenação em cima de uma encenação. Resumindo bastante, começa com eles pegando, por exemplo, achando um... Eu não vou lembrar agora como que era o nome do moço. Mas é uma encenação. O livro em si, a história que se passa em Um Cravo de Rosa, é uma encenação feita por pessoas. Pra enganar o moço e ele achar que ele é rico. Só que ele não é. É só uma encenação. É pura encenação. Tudo. É uma história que se resume na encenação. E a gente pegar essas histórias, a gente pegar esses clássicos e a gente colocar no nosso dia a dia. Como clássicos que são tão atemporais, que nem você disse. Eles estão além do tempo deles. Então, você pega um clássico hoje escrito há 200 anos atrás, há anos atrás, e você consegue colocar no seu dia a dia. Você pega essa história e fala, nossa, me identifiquei, ou nossa. E às vezes vai ter clássicos que você vai ler, por exemplo, eu comecei a ler Crime e Castigo, eu não... É interessante, não cheguei a concluir, eu só fiquei nas primeiras páginas. Mas eu já vi pessoas falando de como foi, às vezes, de certo modo, trouxe uma agonia para elas, a leitura. Mas essa agonia, de certo modo, essa leitura que não é uma leitura, às vezes, prazerosa. Por exemplo, o pouco que eu li de Crime e Castigo não é uma coisa assim que você vai ler feliz. Não, é uma coisa que você traz um afastamento até pela história. E esse afastamento te faz para pensar, nossa, sobre valores. Valores, eu acho que posso colocar como valores. Aquelas coisas que você não quer ser. Clássicos também trazem muitos livros, muito isso. Quantos clássicos não mostram ou não acompanham um personagem ruim ou algo que você quer o quanto mais buscar distância. É aquilo que poderia ter acontecido. Então, os clássicos, eu sou apaixonada neles, eu posso dizer. Qual o seu autor preferido? Olha, eu não sei dizer se eu tenho um autor ou alguns. preferido, Então cite alguns que você alguns. gosta. Eu vou falar dos livros. Pode ser? De alguns livros. Eu já vi que Dostoiévski é um, né? Eu gosto. Eu gostei de literatura russa. Quando eu fui apresentada a ela, foi uma coisa diferente, foi um impacto que me trouxe, porque eu até então não tinha tido contato com esse tipo de literatura, com essa forma. Porque é diferente, não tem o que fazer. É verdade. E foi um impacto que logo eu comecei a gostar. Então, eu gosto, sim, de literatura russa, mas outros que me encantam muito. Eu gosto muito do livro O Hobbit. Eu confesso que eu tô pra ler O Senhor dos Anéis, os livros, mas eu sou apaixonada na história do Hobbit. No começo foi uma coisa que eu tava lendo assim, tipo, nossa, eu acho que... Né, deixa eu ver como é que é. E no final eu comecei a, de certo modo, né, digamos assim, devorar o livro. Foi uma coisa que eu queria terminar de ler, porque foi uma coisa que me trouxe gosto, a leitura. Eu fiquei apaixonada. E outra coisa que eu gostei muito também, outro livro que eu gostei muito, foi Um Coração Simples, de Flaubert. É um livro pequeno, é um livro rápido, digamos assim, mas eu fiquei impressionada. A personagem principal é a Félicité, e eu fiquei encantada como, apesar das coisas que ela passou, é uma personagem que ela passou por algumas coisas, abandonos e apesar de tudo, Félicité, inclusive, é felicidade, né? E como, apesar de tudo, ela ainda era feliz. E às vezes até mesmo essa ingenuidade dela, de certo modo, mas foi uma coisa que me encantou. É um clássico que me deixa feliz, que quando eu fico emocionada quando eu conto, porque eu me apaixonei. Eu me apaixonei. E Balzac, você já leu alguma coisa de Balzac? Não. Esse é um escritor que eu acho que tem a ver, porque pelo que você me relatou aí, eu acho que você vai se encantar por Balzac também. Nossa, que, na verdade, você tem um volume de leitura muito grande.
Só o que você já leu aqui é uma coisa que tem gente que não lê na vida, né? Então, assim, é uma coisa impressionante. E são muitos autores, né? Importantes e São. tal. Mas dentro dessa linha que você está falando, aí eu acredito que também Balzac vai ser interessante. Porque, Vou assim, ler, só do sim. fato de você consumir a literatura russa, eu achei maravilhoso. Já ganhou meu voto. Hã? Ai, gente. Eu já voto em você, já. Ai, que bom. Que bom. Mas assim, no começo, é uma coisa mais de difícil leitura. Eu acredito pela forma ser diferente, né? A forma... a literatura é diferente daquilo que a gente tá acostumado, né? A literatura Mas você russa. tá acostumada. Não, sim, mas quando eu li, por exemplo, minha primeira literatura russa, que foi A Morte de Ivan Nietzsche, foi um impacto diferente. Mesmo que Sim, é outra eu já realidade, tinha né? tido um repertório, né, que fala de De leitura, porque você já leitura. tinha uma experiência de Sim, eu leitura já tinha anterior, tido uma experiência significativa e anterior. significativa. Mas mesmo assim me trouxe um determinado impacto. Mas quando eu comecei a ler, eu achei tão incrível a forma que... Como que eu posso falar isso? A poética, assim, na Sim. escrita. Sim, o trabalho, né, de O você escolher trabalho. aquela palavra exata que cabe ali, que é Sim, um trabalho de sim, garimpo. Porque assim, sim. essa que é a questão legal. Porque não é todo mundo que tem essa capacidade de colocar ou de dizer as coisas de uma maneira tão Sim, clara, gente. né? De uma maneira tão clara, com a palavra Com exata, a palavra com exata. aquela precisão, com É aquele lindo. som Sim. maravilhoso. Quer dizer, então é algo realmente que é uma É obra de lindo. arte. É lindo. Você entra na história. É lindo demais. Eu achei Você fica lindo. absorvida. Sim, você fica absorvida por aquilo, porque é tão Eu já tô lindo querendo como fazer são um colocados. clube do livro com você, nós Ai, dois. gente, Vamos perfeito. fazer? Vamos, Hã? vamos sim. Eu acho incrível. Eu acho que vai ser legal. Eu Eu gostei vou já. gostar também. Vai bombar. Vai Hã? bombar. Bora. Vamos fazer. A gente vai. Clube do Hã? livro. Rod e Julie. Exatamente. É isso aí. E aí... Então, acho que dá pra perceber que eu sou apaixonada por clássicos. Então, mas isso é muito legal. E o bacana que eu achei assim, de poder conversar com você é porque você estando aqui dizendo isso com esse entusiasmo maravilhoso, eu tenho certeza que vai iluminar outras pessoas, como eu disse Sim, gente. anteriormente, repriso, porque esses bons exemplos é o que a gente tem que mostrar. Sim. Porque você veja, o que você faz, e agora eu vou avançar um pouquinho mais, só pra gente saber, porque há várias dimensões interessantes dessa sua bem vivida vida, né? Mas eu também quero avançar, porque com esse trabalho, com essa bagagem, você também começou a fazer vídeos lá no Sim. Instagram, trazendo Sim. mensagens extraordinárias, porque além das questões gerais que você falava, assuntos diversos, você também trazia importantes mensagens bíblicas. Sim. E isso foi crescendo também, porque você é evangélica, você vem de uma família evangélica, Sim. não é isso? E aí, como é que foi a ideia de ter esse perfil? Como é que o perfil se definiu, né? A linha que seria adotada de mensagem? E como que era essa resposta do pessoal da sua idade a essas suas mensagens bíblicas, né? Que essas suas falas, né? sobre a vida de uma forma geral, pelo que eu vi lá no Sim. seu Instagram, a partir de uma perspectiva religiosa. Sim. Eu comecei o Instagram com um conteúdo, de certo modo, sem uma linha específica, sem um segmento específico. Então, meio que postava meu dia a dia. No começo era mais, tipo assim, meu dia a dia. Tipo, Tomar acordei. café. Tipo assim, acordei. Olha o meu café aqui. Olha o céu. Falta no café. Bonito. Indo pra escola. Ah. Então, era mais, tipo assim, dia a dia. E... Só que nisso eu senti uma necessidade de passar alguma coisa com o meu conteúdo. Porque assim como eu gostava de seguir pessoas Que tinham alguma coisa a oferecer? Sim, que transbordavam alguma coisa, que ensinavam alguma coisa, eu também quis, porque eu senti uma necessidade, sabe? Então, eu tava meio que procurando, né? Nossa, como que eu posso passar isso pelo meu Instagram? Então, eu resolvi começar a falar da Bíblia, porque é uma fonte de conhecimento inesgotável. Cada hora que você faz uma leitura, você tem uma interpretação diferente. Então, eu resolvi pegar isso e passar para as pessoas. Usar o meu Instagram como que eu posso colocar isso? Como algo tipo assim, vou levar esse conteúdo. Era um canal para que as pessoas que quisessem um conteúdo, que fosse um conteúdo sério e que de fato pudesse, pela sua ótica, agregar alguma coisa a elas, que então tinham aquele espaço, que era o que você sentia e você falava. Sim. Né? Porque era tudo assim, o que você vivia eram as suas vivências, as suas impressões, as suas interpretações.
de uma Sim. menina que veio de um lar evangélico, mas que tem a religiosidade dentro de si e que resolveu compartilhar isso com as pessoas. Exatamente. E então, era coisas que eu aprendia. E eu senti essa necessidade realmente de passar pra frente, porque eu sempre fui ensinada que aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente tem contato, a gente tem que também transbordar na vida de outras pessoas. Vou usar essa palavra, É. né? Transbordar, passar É pra verdade. frente. Você tem toda a razão. Então, não ficar, por exemplo, o que você faz aqui. Você chama pessoas que têm determinado tipo de conteúdo e começa a falar sobre isso. É o pode pensar diferente. Você tá trazendo uma... Como que eu posso colocar isso? Você tá abrindo, digamos assim, Sim. mentes pra gente pensar realmente de formas diferentes. Buscar outros tipos de conteúdo além daquilo que a gente já sabe. Então, realmente, como que eu posso colocar? Abrange outra palavra pra isso, que é uma palavra melhor que eu esqueci. Eu não vou lembrar especificadamente agora, mas é isso, é uma abertura. Então, assim como você coloca aqui, como você pega isso e resolve passar pra frente, eu senti essa necessidade Que legal. de pegar aquilo que eu tinha conhecimento e passar pra frente. Então, a partir daí minha mãe também me ajudou muito. Sempre ela. Ai, gente. É uma fonte de conhecimento Sim, eu tô percebendo. que me ajuda muito. Eu já quero meu fazer Deus do céu. amizade com ela já. É muito boa. Eu sei. E aí... E com isso, ela me direcionou e falou, por que não a gente fazer lives? Passando esse conhecimento. E aí, nisso, eu comecei a fazer as lives no Instagram, onde eu Olha, tinha que um legal. convidado. Era quase como um podcast, digamos assim, só que era em formato de live Instagram mesmo. E aí, eu chamava esse convidado, por exemplo. Teve um convidado que falou sobre a juventude, uma convidada. E ela falou sobre a transição, a importância de adquirir conhecimentos, como essa fase é importante, como é uma fase muito boa. Então, eu alinhava isso com a Bíblia, por exemplo, com a palavra. E nisso ia indo a live. Então, eu sempre gostei muito dessas lives, então funcionava assim. Eu chamava o convidado e a gente falava daquilo que esse convidado tinha a oferecer, alinhando com Aspectos bíblicos. com aspectos bíblicos. E foi um sucesso. Eu gostei muito. Foi um sucesso. Eu gostei muito. Então, a partir disso, eu também comecei a fazer reels, né? Com palavras daquilo que eu aprendia, daquilo que eu resolvia passar. E também passava um pouquinho disso nos meus stories. Que continuava mais falando do dia a dia, mas mais voltado pra isso. Ô, Júlia, e o pessoal que segue você é mais da sua idade ou você verificou um público bastante diversificado? Olha, Como é que é teu público lá do Instagram? a maioria, pelo que eu percebi, são mulheres. Mas tem muitos homens também, mas tipo assim, quase metadinha, digamos assim. Então, acredito que seja dos dois, mas é mais mulheres. E acredito até por eu postar dia a dia e etc. Então, atrai mais o público feminino até. Mas eu acredito que seja um público mais diversificado, mas muitos jovens. Olha que Eu legal. acredito que chega muitos jovens até porque Na igreja as meu pessoas conteúdo... falavam com você: Oi, Júlia, eu vi o seu vídeo, gostei muito, tá bacana, parabéns, me ajudou. Tinha isso? Sim, às vezes eu não conhecia a pessoa, mas a pessoa chegava e falava, tipo, nossa, eu vi seu Instagram, nossa, que legal, tipo, aquele vídeo que você fez, etc, etc. Até porque as pessoas, geralmente convidadas, eram pessoas que eu conhecia, que eu passava a conhecer. Então, muitas pessoas também eram da igreja. Então, por serem da igreja, o pessoal que conhecia essa pessoa ia ver a live. Então, muita gente da igreja começou a conhecer o meu Instagram a partir das lives, inclusive. E o que a sua pastora falou? Que você já falou. É Cassiane, né, a pastora? Sim. Os meus pastores também incentivam muito. Eles falaram pra você: tá maravilhoso. Hã? Eles não chegaram a falar especificamente, mas Eu sei, eu eles tô já brincando, mas falaram eu que tô comigo, falando sabe? aqui. Tipo, Eu tô falando porque eu vi, é maravilhoso. Hã? ai, fico feliz. Mas, sabe, esse incentivo. Eles geralmente incentivam muito a isso, sabe? A você chegar lá e você transbordar de várias formas diferentes, sabe? Não apenas pelo Instagram, porque eu acredito que vai de cada um. Tem pessoas que às vezes é numa área de trabalho que vai passar o conhecimento. E eu me achei ali no Instagram, porque foi uma plataforma que eu sempre gostei de Você gosta de postar. foto, de vídeo, você gosta? Eu gosto. E você mesmo que grava?
Sim, eu mesmo que gravo meus E vídeos, edita, etc. você que faz tudo. Sim, eu que faço. Eu que faço tudo. É uma coisa que eu sempre gostei. Inclusive, uma coisa que me ajudou muito foi quando eu comecei a servir na mídia da minha igreja. Eu sou videomaker, sabe? Story maker. Ah, servir na mídia, quer dizer, trabalhar na parte de mídia da igreja. Me ajudou. Porque eu já fazia conteúdo, só que, por exemplo, eu não sabia como... algum tipo de edições, tipo assim, de legenda. Eu não sabia como é que fazia. Eu Não tinha noção disso. mas eu já postava, eu já fazia. Só que quando eu comecei a servir na mídia da minha igreja, me ajudou muito. Olha aí. Story Maker, né? Que a gente faz... Quem é Story Maker na minha igreja faz os stories durante o culto, edita e posta. Fala aí qual é a sua igreja, porque tá todo mundo curioso pra saber que igreja. A igreja AD Alpha, gente, Assembleia de Deus de Alphaville e Ministério do Braz, gente. É uma igreja maravilhosa. Toda segunda, quarta e domingo, de manhã e à noite, o nosso pastor tá ali passando uma mensagem pra gente de muito conhecimento. Um outro grande mentor meu, grande mesmo, foi o pastor Jairo Manhães, o meu pastor. Ele foi assim, tipo assim, ele é uma fonte, assim, Eu já tá vi que você tá sempre bem transbordando pra estabelecida lá na gente. igreja, o pessoal te apoia. E agora, então, assim, quem for lá vai encontrar o pastor e vai encontrar você também lá gravando, fazendo o story lá, Sim, então, do culto. isso. Então a gente tem nossa escala, porque é um ministério, né? Então, tudo organizadinho. E no dia a gente serve, etc. Então, me ajudou muito a Muito. aprender sobre edição e etc. Que Porque tem bacana. a parte do treinamento, né? Você não já chega e sai servindo. Antes de iniciar realmente o ministério, você passa pelo treinamento, porque é um trabalho, de certo modo, sabe? Mexer com mídia, essas coisas, é um tanto difícil, sabe? De certo modo, É pra edições, você que etc. aprendeu japonês sozinho antes dos 12 anos, para, né? Ah, Menos. Não vem com essa. Hã? mas assim. Não vem não que você não me engana. Hã? E que não adianta querer me enganar. Hã? Hã? Mas eu gostei. Ai, gente. Ô, Júlia, a gente, infelizmente, aqui a gente já tá caminhando pro final. Esse papo tá maravilhoso. Eu tô adorando, né? Dá vontade de ficar assim horas e horas falando com você, porque você realmente, além de ser uma menina muito inteligente, você é muito agradável e muito educada, né? Então, assim, e eu Obrigada. acho que é um bom... de fato, eu considero que seja um bom exemplo que a gente tem, né, dessa juventude brasileira e que a gente deseja para o Brasil. Sim. Né? Então eu acho que o caminho é esse, porque você vê, você tem várias atividades, você é uma pessoa consciente do seu papel, porque assim, essa preocupação que você tem também me chama atenção, sobre devolver para o mundo o que dele recebe, né? Transbordando o conhecimento, como você disse. Então assim, Sim. isso é uma preocupação de quem ama. Se a gente não Verdade. tem amor pelas pessoas, a gente não pensa assim, viu? Ai, Então, fico isso, feliz. mas isso é muito importante, porque você é fruto dele também. Né? Quem é Sim. fruto de amor transborda amor, Sim, viu? verdade. Agora, o que eu queria que você dissesse um pouco também, aqui, querida, já já nos encaminhando aí para a conclusão da nossa conversa, é quais são as suas expectativas, porque hoje, veja só, você com 15 anos, felizmente você já conseguiu realizar bastante coisa, você tem clareza sobre a vida, né? Você tem discernimento, né? Porque orientação às vezes o pai e a mãe dá, mas não é todo filho que acolhe, né? Então você tem esse processo de reflexão e o seu discernimento sempre a conduziu para boas decisões. Sim. Então, nisso, quer dizer, o que você deseja? Então você pretende agora, terminando o curso médio, você pretende fazer faculdade de quê? E o que você projeta? Qual é o grande sonho da vida da Júlia? Ai, olha, eu quero seguir na faculdade, eu quero seguir por algo relacionado a idiomas ou psicologia, porque são dois assuntos que eu gosto muito. Comportamento humano. Além de clássicos, idioma é algo que eu sou apaixonada mesmo, por comportamento, diferentes tipos de reações. Então, eu gosto muito, muito mesmo. Então, eu quero seguir ou por algo da psicologia ou por algo relacionado a idiomas. Se puder juntar essas coisas com pessoas, eu vou ficar muito feliz. E os planos da Júlia, digamos assim, O né? que você tem? Você tem um sonho, vamos lá, eu quero ser uma profissional de
de psicologia, quero me formar, quero ter assim, uma grande clínica, quero fazer um trabalho específico, pretendo fazer... Enfim, o que você projeta nesse aspecto? Quer dizer, de realização intelectual, para mim é claro. Então, as suas ambições são sobretudo intelectuais, o que também eu acho que é um destaque nessa tua personalidade diferente. Não é? Porque em nenhum momento você disse que você almeja algo de natureza material. O que você projeta é ter uma formação, seja na área de psicologia ou, de repente, aprender mais idiomas e trabalhar com isso para que você tenha acesso a culturas que você ainda não conhece. Sim. Então, as suas ambições são, sobretudo, intelectuais. Isso eu já percebi. Mas, assim, e do ponto de vista material dentro disso? Então, você projeta alguma coisa? Você gostaria... de repente, de construir o que a partir dessa base de conhecimento, até como forma de você conseguir ampliar, levar o que você sabe a mais pessoas. Você já pensou nisso? Eu já pensei, porque, como eu disse, eu gosto de passar aquilo que eu aprendo para as outras pessoas, porque eu acredito que se eu puder ter acesso a esse conteúdo, tem gente que não sabe, tem gente que não chegou a ter acesso. Então, eu acredito que eu quero seguir também por algo no sentido de educacional. Eu acredito que talvez assim eu consiga juntar até mais idiomas, e psicologia é uma coisa que eu acredito que ajuda muito, inclusive no aspecto educacional. Então, eu acredito talvez que eu queira sim seguir pelo ramo educacional, até porque vai me ajudar muito, inclusive na área intelectual. Eu vou sempre estar entrando mais nesse assunto. E na área material, eu acho que é isso, meus planos para o futuro. Como que eu posso colocar isso? Se a vida continuar materialmente como tá uma beleza. Olha, sim, mas eu tenho plano, sim, de crescimento. Eu quero ter uma carreira, eu quero ter... Eu sou uma pessoa que gosta... Eu quero ter uma família grande, então... Eu acredito que para ter uma família grande, você precisa ter condições para isso. Então, eu quero, sim, buscar também o meu lado da carreira, o lado profissional. Eu não tenho certeza para onde que eu vou seguir especificamente ainda. É algo que eu ainda tô... Eu ainda tô vendo, sim, eu ainda tô... Você tá estudando, tá planejando. Eu tô planejando. E eu acredito que logo eu vou ter o discernimento dessa parte do profissional, mais específico mesmo, do que a Júlia quer fazer. O que eu quero seguir de carreira profissional, mas eu acredito que seja algo também levado... Eu acho que tá relacionado a isso. Até porque você gosta de falar de temperamento, que até daria uma outra conversa também, né? Sim. Você viu que a gente falou de tanta coisa, né? Sim. Mas você pretende ter quantos filhos, assim? Olha, se Deus quiser. Você já pensou nisso? Fala assim, eu quero ter... Chega de ser quiser, sozinho, eu quero ter 10 filhos. Se Deus quiser. Assim, eu quero ter pelo menos 4, né? Pelo menos 4? Se Deus quiser, se tudo der certo, né? Não, vai dar, pra você já deu, né? Amém. Eu quero Quando você nasceu, já deu certo. Pronto. Exatamente. Tem gente que já deu certo quando nasceu, é o teu caso, viu? Pronto. Então, me conta isso. Pelo menos 4. Por favor, assim. Eu tenho esse sonho de ter, sim, uma família grande. Eu gosto dessa ideia. Eu acho lindo. Eu sei que é difícil. Eu acompanho muitas pessoas que geram conteúdo. Essas pessoas são casadas, têm família. Então, elas falam também sobre, querendo ou não, falam sobre o lado educacional. E eu já pesquisei, inclusive, sobre isso. Eu pesquiso até hoje, porque eu me apaixonei. Quando eu comecei a estudar, não parei. Então, eu vejo que é difícil. É difícil a educação, é difícil. Eu vejo pela minha mãe. Ela teve dificuldades na minha educação, não parece. Mas quando eu era criança, eu não era quietinha. Eu fazia birra. Entendeu, gente? Tá vendo? E minha mãe foi lá, assim, foi me educando. Ela conta que foi difícil. Mas, apesar dessa dificuldade, eu vejo a beleza que tá na família. Como a família, pra mim, a família é uma base. A instituição família é fundamental, sim, porque no seu caso, é o teu alicerce. É o meu alicerce. Foi o que me formou. A minha família foi o que me formou. Continua, porque essa tua mãe tá sempre ali, né? Te dando ideias de novas empreitadas. Sim, dando ideia. Meus pais estão sempre ali me corrigindo quando precisa. Então, várias vezes eles me corrigem. Porque precisa, gente. Querendo ou não, eu ainda sou adolescente, eu tenho entendimento de que eu não sei tudo e eu não sei muita coisa, inclusive. Mas geralmente na sua idade a gente pensa diferente. A gente acha que a gente sabe tudo e que os pais estão equivocados. Não, né, gente? Mas não é assim. Não adianta. Quanto você estude, os seus pais têm experiência, eles têm experiência de vida, então eles vão saber mais que você. Discernimento? Só que você o tem difícil... o dom do discernimento, e daí? O difícil Falei, às vezes... pronto.
Falei. Peraí, que eu não tinha ouvido essa parte. Jesus. Isso é o Mas discernimento. eu acho que o que me ajudou foi realmente os meus pais nessa área também de estar sempre ali me corrigindo várias vezes. Então às vezes a gente chega e fala, tipo, não, eu entendo, isso, aquilo, mas a gente tem que ouvir os nossos pais. E isso é algo, eu confesso, é algo difícil, até pra mim, porque às vezes você acha que você tá certo em determinada coisa, tipo assim, não, mas eu já entendi, não entendeu, não. Tem que escutar, tem que chegar lá, receber bronca. Inclusive, é o que a Bíblia diz sobre, se necessário, vai ter que ter a vara, gente, vai ter que ter. E a vara nem sempre às vezes a gente acha que a vara é bater, mas não. A vara é uma repreensão. Dos pais com a gente. Essa é a interpretação adequada. Sim, e meus pais, até hoje, eles continuam me modando, me corrigindo quando precisa, porque precisa. A gente sempre vai precisar de mentores. Mentores precisam de mentores. É um ciclo sem fim. Acredito que a gente, assim, sozinho, por só, a gente não chega a muitos lugares. A gente precisa de pessoas. Pessoas são extremamente necessárias na nossa vida. Aí você chega e fala, mas as pessoas machucam. Mas as pessoas que curam. São as pessoas que machucam, mas também são as pessoas que nos curam, são as pessoas que nos moldam. Então eu me vejo como alguém que precisa ser muito moldada ainda, que precisa melhorar em muitos aspectos. Então a gente tem que receber, sim, a instrução dos nossos pais. Meu pai tá sempre me corrigindo e eu sou grata a ele por isso. Mesmo que na hora a gente fica estressado, às vezes o adolescente fica tipo... não concordo. Mas você vai perceber que é necessário. Que, no final, eles vão estar certos ali. E eu acho que um ponto principal é ouvir nossos pais. Porque a gente precisa de mentores. É uma coisa que eu tenho muito em mente. Sim, eu a gente vai precisar você tem isso muito de firme. mentores. E mesmo eles precisam de mentores, porque a gente precisa. As pessoas de fora, quando você tá de fora, normalmente você vê muito melhor do que quem tá dentro. Quando você tá vendo, às vezes, de cima, você vê muito melhor. Esses são os verdadeiros influencers, né? O pai e a mãe. Sim. Esses daí Esses são os que vocês têm que seguir, balela, gente. Né? Exatamente. Exatamente. Antes de ouvir as pessoas que minha mãe mandava, eu ouvia a minha mãe. Claro. Então, ela pegava aquilo que ela já falava comigo, via que a pessoa, né, tinha o mínimo de negócio pra mim, pra eu seguir antes, e me mandava. Então, os nossos primeiros influencers e aqueles que a gente tem que seguir são nossos pais, gente. Tenham isso em mente. Ô, Júlia, agora para concluir mesmo, o que você diria pro pessoal da sua idade, né? Qual seria a mensagem que você deixaria para eles, assim, não só em função de tudo que você viveu, mas, assim, sobre a compreensão que você tem, inclusive, sobre a perspectiva da vida de um adolescente, que é o seu caso. Então, por que eu tô te perguntando isso? Eu tô pedindo para você falar alguma coisa. Porque como você você gosta de estudar comportamentos, então, quer dizer, você tem a dimensão, né, dentro dos estudos que você já realizou, que a gente já conversou, mas você tem muita preocupação quanto a essas questões de comportamento. Então, quer dizer, o que você, dentro do que você vive com o pessoal da sua idade, dentro do que você já viveu, dentro do que você avalia, e com esse discernimento que você tem, o que você acha que seria interessante deixar de mensagem para aqueles que têm a sua idade, que estão nessa fase tão crítica que é a adolescência? Sim. Olha, eu acredito que a primeira coisa que é importante é, como eu acabei de falar, escutar o conselho do pai e da mãe. Escutar e colocar em prática. Ouvir os nossos pais, eles têm experiência, eles vão saber do que eles estão falando. Então, eu acredito que é muito importante a gente pegar e entender que a gente precisa de mentores, especialmente nós adolescentes, nós precisamos ouvir os conselhos, e os nossos mentores são nosso pai e nossa mãe. Então, a gente precisa acatar esses conselhos, eu acho que é a primeira coisa. A segunda coisa é você pegar essa fase da adolescência, aproveitar que a gente tem esse tempo livre, que a gente tem muito espaço, assim, sabe, pra absorver. Eu acredito que os adolescentes têm uma facilidade maior de absorver exatamente por não ter tantas preocupações, assim, que a vida adulta traz, pelo que eu vejo. Então, buscar conhecimento é fundamental. Gente, a Bíblia diz de todas as coisas, compra sabedoria para você investir. A Bíblia fala, tá em Provérbios, eu não vou lembrar o capítulo e versículo, mas se você pesquisar lá sobre investir em sabedoria, vocês vão achar, no Google, acha facinho, que fala sobre isso. Invista em sabedoria.
mãe e pais, investem em seus filhos, como que eu posso falar? Invistam em seus filhos, não de forma a obrigar eles, mas guiem eles, assim como meus pais me guiaram, para estar sempre buscando esse conhecimento, para estar sempre querendo adquirir realmente um conhecimento ou alguma coisa. E também a gente procurar conhecer. A gente procura ver aquilo que a gente tem mais facilidade. Uma coisa que eu vi recentemente, uma mentoria que eu fiz, a mentoria do meu pastor, inclusive, é que ele falou que às vezes a gente quer, tipo assim, a gente pode ser tudo o que quiser. Não, você pode ser muito mais do que você já é. Então pega aquilo que você vê que você tem uma facilidade, pega aquilo que você vê que você é bom. E tenta impulsionar isso, tenta mergulhar nesse conhecimento que você sabe que você gosta. Tenta ver aquilo que você tem uma facilidade, aquilo que você tem uma paixão por estudar. Porque às vezes você não precisa ser apaixonado em idiomas, mas você vai ter uma paixão em outro assunto que eu não vou ter. Você vai ter uma facilidade em outro assunto que eu não vou ter. Então, busca isso em você, busca conhecer e ir lá e buscar por esse conhecimento, por esse determinado assunto que eu tenho certeza que você tem algo que é muito bom em você. E a gente tem que achar isso na gente, mas para isso a gente precisa começar um trabalho de autoconhecimento na gente, porque a gente precisa ver os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes e buscar deixar ainda mais fortes aquilo que já tá forte na gente, é claro. Se for uma coisa importante, por exemplo, comunicação, não é um ponto forte meu, mas Ah, não? Não, não parece, mas não! socialmente falando, Você tem testemunha disso que você tá falando? Eu tenho testemunha porque... do contrário. Socialmente falando, na hora de conversar eu travo. Ah, tá bom, mas os vídeos que você faz, isso daí não é comunicação? Não, isso sim, então, realmente. Mas é são verdade. mecanismos, tudo na vida é treino, É treino, mas isso foi treino, minha mãe me ajudando também, porque eu era muito ruim de oratória. Todo mundo ajuda. Aí, inclusive, foi ela me colocando no curso de oratória que fez eu começar a fazer lives também, então. Tá vendo, gente? Vamos impulsionar essa parte. Comunicação é muito importante, tá, gente? Para os tímidos que estão aí, para aqueles que veem que tem uma dificuldade na comunicação, na área social, na hora de conversar. Vamos buscar praticar. Isso é algo que eu tenho colocado em mente. Eu tô praticando muito na escola, por isso que eu fiquei feliz, inclusive. Tô tentando praticar isso, colocar em prática, né? Porque a gente precisa de pessoas. E a gente tem entendimento que a gente não pode fazer tudo sozinho. Que a gente vai precisar de ajuda. Eu acho que são pontos importantes. Parabéns. Então, ouvir o conselho dos pais, buscar o conhecimento, aproveitar essa fase que a gente tem tempo, que a gente tá aqui pronto para receber, sabe? E buscar conhecimento nos lugares certos, tá, gente? Tomar cuidado com não acatar tudo que as pessoas falam e colocar como verdade. Inclusive, esse pode pensar diferente. A gente... É isso. É você não acatar tudo como verdade, mas você buscar, tipo assim, nossa, deixa eu ver. Como que é isso? Deixa eu abranger. Eu esqueci a palavra. Abranger, não é? Deixa, na verdade, lançar um olhar mais abrangente. Sim, mais abrangente. Sobre o assunto. Exatamente. E eu conhecer a gente, inclusive os temperamentos, me ajudou muito, porque eu pude identificar, a partir dos temperamentos, coisas que eu não tinha percebido que, tipo assim, nossa, é verdade, eu faço isso mesmo. Às vezes o meu tempo, por exemplo, de reação é mais lento que de determinada pessoa. Então, quando você se conhece, você sabe o método que você pode usar para você aprender melhor. Eu acho isso muito importante. Esse trabalho de autoconhecimento e a busca por conhecimento. E acatar o conselho dos pais, gente. Importantíssimo. Júlia, querida, olha, dá a mão aqui. Obrigado, você é um encanto. Parabéns, viu? Siga firme que seu futuro, eu não tenho dúvida. Será brilhante como é o seu presente, já viu? Amém. Sucesso para você, siga firme, viu? Obrigada. Mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse o nome dos seus pais que estão aqui nos assistindo. Falando que todo mundo quer saber, tá todo mundo curiosíssimo para conhecer. Fala o nome do pai e da mãe. Meu pai se chama Robson, gente. Minha mãe é a Tabita e eu tenho que de verdade. Não, o pai é o Robson e a mãe é a... Tabita, gente. E... eu gostaria de falar aqui o quanto eu como que eu posso falar? Eu sou grata pelos meus pais e por tudo que eles têm feito na minha vida, pelos investimentos deles em mim e pelo acreditar deles em mim, pelo tanto que eles me guiam. Vem aqui pra gente terminar, então vamos chamar aqui, os pais estão aqui, ó, vamos acabar aqui. Vem aqui, pode vir um de um lado, outro do outro aqui, ó. Pronto. Aqui, ó. Vamos lá aqui, ó. Vamos lá, se dá pra pegar aqui, ó. Aqui, ó. Ui. Aqui, ó. Aqui. Entra, fica aqui, agachado. Aqui, ó. Antes da gente terminar. Aqui. Vamos lá.
Aí dá pra dar um oi aí. Ali, ó. Ali, na câmera Pronto, do centro. aqui, ó. Na câmera do centro? Ó, Na do o pai e centro, a ó. mãe. Vamos dar oi aqui, olha. O pai e a mãe Ai, da gente, Júlia. meus pais maravilhosos, tá? Tinham que estar aqui, porque eles estão assistindo desde o início. Eu falei assim, tá todo mundo curioso. Ela falou da mãe, ela falou do pai, fez várias referências, não tinha como não chamar, né? Exatamente, Mas né, olha, gente? Aqui, parabéns meus a pais. vocês, e que a filha é um encanto. Sigam firmes aí, que como eu falei pra ela, e é verdade, é o que eu realmente sinto. Você tem um futuro absolutamente brilhante, Obrigada. viu? Merecidamente, com os pais desses. Sim, tem que honrar a vida deles. Eles são maravilhosos pra Deixar mim. aqui um adendo também que a gente também a gente aprende muito com nossos pastores. E o que a gente aprende com nossos pastores, a gente passa para nossa filha. isso aí. Pastor Jairinho, pastora Cassiane, amo vocês de paixão, de muitão mesmo, viu? Júlia, parabéns pela filha que Obrigada, você nos pai. representa, tá bom? É isso aí. Amém. Olha, como vocês viram, foi uma conversa maravilhosa. Eu tenho certeza que vocês gostaram muitíssimo dessa conversa com a Júlia, que realmente é uma moça encantadora. E se você gostou, como eu tenho certeza que você gostou, você curte, você compartilha, você manda pros amigos. E no próximo domingo, se Deus quiser, nós estaremos de volta com mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. Um beijo pra vocês e até lá. Tchau!